Olá, tudo bom? Eu sou Alexandre Castro e neste vídeo eu vou te ensinar uma técnica muito simples que é utilizada pela maioria dos traders profissionais para aumentar a sua taxa de acerto nas operações de day trade e swing trade. Eu vou te explicar a ideia por trás da técnica, como ela funciona, por que ela funciona e o que realmente importa, como você pode começar a aplicá-la ainda hoje no seu trade para aumentar a sua performance. Então primeiro eu vou te mostrar como você pode fazer isso utilizando apenas ferramentas gratuitas. E na sequência vou apresentar as melhores opções de ferramentas disponíveis atualmente no mercado para quem quer levar a aplicação desta técnica para um próximo nível. Mas antes de começar a explicação, deixa eu só fazer um aviso paroquial importante para evitar que você perca seu tempo. Esta técnica é aplicável somente por quem faz trade, ou seja, quem especula ou opera no mercado financeiro. Não é para quem investe em renda fixa, poupança ou tesouro direto, ok? Então essa técnica é só para quem investe em ações? Não, ela é aplicável para quem quer especular em diversos tipos de ativos financeiros, ações brasileiras e internacionais, índices de bolsa como SP500, Ibovespa, DAX, metais e commodities, como o ouro e o petróleo. E no mercado cambial, negociando moedas como o dólar, o euro e o nosso real, o maior mercado do mundo em volume de negociação diária, conhecido também como Forex ou mercado FX. Mas um detalhe, ela é para quem investe no mercado financeiro, porém especificamente para day traders, scalpers e swing traders. Infelizmente não é adequada para quem faz o buy hold ou quem opera a longo prazo. Portanto, se você não é trader, não tem interesse em aprender sobre trade, ou se você é um buy hold e só chegou aqui porque está buscando uma técnica para aumentar sua performance nesse tipo de operação, me desculpa, mas nem continua assistindo esse vídeo porque não vai servir nada para você, beleza? Dito isso, só mais um toque para você que ficou. Se você, como eu, é um trader, não importa se está começando agora ou se já opera há muito tempo, mas está aqui nesse momento, porque está buscando uma solução mágica para ficar rico, um santo grau que vai resolver todos os seus problemas como trader, esquece, isso não existe e quem te falar que existe é um mentiroso, um grande mentiroso. Agora, dados os recados, se você continua aqui, fica tranquilo que eu vou fazer o seu tempo valer a pena, porque você vai entender o que é a leitura de fluxo no mercado financeiro, vai poder ver na prática como operar seguindo o fluxo faz com que você acerte muito mais nos seus trades. E por isso não é incomum a gente ver traders profissionais experientes relatando que o grande divisor de águas no seu processo de evolução foi incorporar este conhecimento no seu operacional. Aconteceu comigo. Aprender a operar seguindo o fluxo mudou completamente as coisas para mim e também para muitos traders que eu conheço. Procurar o momento certo onde os profissionais estão entrando no mercado, faz uma análise através dos volumes e aí você tenta entrar junto com esses profissionais e tirar resultados muito consistentes e positivos, conseguindo andar junto com os profissionais, né? Mudou a minha visão de como operar no mercado, né? Porque você não precisa mais ter que ficar o tempo todo na frente do computador procurando uma oportunidade, que às vezes você enxergava oportunidades que nem existia só porque você queria operar por estar ali na frente do computador. E isso mudou totalmente. Eu acho que é fundamental porque quando nós percebemos a atuação de um volume ou não, é o momento que você vai ter a tomada de decisão. Numa tendência ou não. Eu achei muito interessante, é espetacular. A partir daí, quando a gente começa a estudar, a ver, saber o ponto de entrada, ver entrada de volume, torna muito mais fácil e muito mais correta as nossas operações. Foi assim, uma grande mudança, né? Hoje eu enxergo um trade. Antes de entrar num trade, né, penso 2, 3 vezes, né, para começar uma operação. Entro só quando tenho certeza mesmo de que o preço vai andar. A leitura do fluxo realmente faz muita diferença. Mas então vamos lá. Para você começar a entender por que essa técnica é tão impactante, deixa eu te contar um pouco da minha história e de como ela mudou a minha vida. Eu nasci e fui criado aqui na cidade de Marília, no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, e desde pequeno sempre busquei fazer tudo por conta própria, para nunca depender de nada e de ninguém. Foram inúmeras situações ao longo da minha vida onde tive que enfrentar grandes desafios por conta própria. Um bom exemplo foi quando eu fui viver no Japão, com 17 para 18 anos, sem conhecer ninguém, nem falar a língua, quando eu tive a chance, através de uma bolsa de estudo, de ir atrás do meu sonho, que na época era alcançar a faixa preta de uma modalidade de karatê que eu praticava, e contra tudo e contra todos consegui. Acabei vivendo por lá por 3 anos, lá eu pude alcançar este objetivo,
alcançar a minha faixa preta. Isso me fortaleceu muito, né, como pessoa, teve um impacto muito grande. Alguns anos mais tarde, quando tomei decisão de me tornar um trader. Mas eu não comecei a minha vida profissional como trader. Eu trabalhei durante mais de 15 anos como consultor de empresas na área de melhoria de processo, fazendo um trabalho em grandes empresas, frigoríficos, no sul, sudeste do país, norte do país, e geralmente levava meses para concluir um projeto. A coisa estava indo muito bem, sobrava oferta de trabalho, pagando muito bem, mas o desgaste era enorme, eu viajava muito. E foi num desses momentos em que eu estava viajando pelo Brasil afora, em 2002, que eu me interessei pelo mercado financeiro e iniciei as minhas primeiras operações. Na Bovespa, na época, num home broker, bem meia boca, quando eu comecei, entrei num momento em que estava muito fácil operar na bolsa. Até uma criança conseguia ganhar dinheiro, era um mercado ascendente. E eu aproveitava aquele momento achando que era sempre assim mesmo, até tomar a primeira porrada no mercado. Mais ou menos em 2008, quando tivemos a crise, e entender que eu realmente precisava aprender muito mais do que eu sabia naquela época para ganhar dinheiro com essa atividade no mercado financeiro. Eu foquei totalmente nisso e investi o máximo de tempo e dinheiro que eu pude na minha formação. Por que eu fiz isso? Porque o meu objetivo era aos 40 anos viver exclusivamente dos meus rendimentos no trade. Parar de viajar e de fazer o trabalho de consultoria. E com isso ter uma liberdade de tempo, passar mais tempo com a minha família, enfim, ter uma melhor qualidade de vida. Após uns 6 anos, eu já estava tendo bons resultados, me especializando na área de análise técnica, só que eu estava virando, um escravo do mercado, porque passava muito tempo na frente do computador e ainda perdia dinheiro, porque acabava errando muito das entradas, e por isso, aos poucos, eu comecei a me frustrar com o trade, estava me incomodando muito aquela rotina. Eu ficava horas e horas no PC, na frente do computador, buscando um santo grau, que como você já sabe, não existe, tá? Não existe o santo grau. E comecei a pensar se aquilo realmente era para mim. Aí quando estava bem para baixo, um dia em que estava bem desanimado com toda a situação que vinha acontecendo, enfim, eu estava quase pronto para abandonar a decisão de virar trade full time. Até que conversando com a minha esposa e explicando meu desapontamento, ela me deu uma força para continuar, me apoiou, me deu confiança que eu tinha capacidade e lembro até hoje o que ela me falou. Se você resolvia o problema nas grandes empresas, Alexandre, melhorava os processos, você também vai conseguir resolver esse problema. E aquilo mexeu muito comigo, foi uma injeção de motivação enorme. Depois disso, comecei a olhar para as coisas de uma forma diferente, a estudar de uma forma diferente, então voltei forte a buscar o melhor caminho para fazer o meu objetivo de tornar realidade. E após algum tempo, continuando os estudos, comecei aos poucos a estudar sobre volume. Em uma mesa de um fundo, eu comecei a entender um pouco mais o que era o volume, uma mesa de commodities. Então comecei a estudar de forma mais profunda e entendi melhor a sua importância para a tomada de decisões no trade. Isso abriu muito a minha mente, me trouxe muita clareza e a partir daí a coisa começou a mudar, porque eu me dei conta que existia aquilo que eu precisava. Vi que entendendo como funciona o fluxo, o volume, resolvi o problema de conseguir filtrar realmente as boas entradas, as boas oportunidades, ou seja, aqueles movimentos em que existia força para sustentar a confirmação de um bom movimento. Agora eu só precisava achar a ferramenta certa para fazer a análise do volume, do fluxo do capital, fluxo do dinheiro, nos mercados que eu estava operando. A plataforma de trade que eu utilizo para operar é o MetaTrader. Eu opero principalmente no mercado internacional, em CFDs e Forex. Portanto, a minha primeira opção para fazer a leitura de volume foi usar o indicador do próprio MetaTrader, volume que vem gratuito na plataforma. E ele já serve para alguma coisa, só que tem um grande problema, que você já vai entender daqui a pouco. Mas resumindo, o sinal desse indicador não representa um volume real no mercado que eu atuo. Daí, para surpreender esse problema, eu tentei buscar o volume no mercado de futuros e espelhar no mercado que eu trabalhava. Mas, apesar de também ser uma forma gratuita de leitura e bastante mais confiável, ainda assim não mostrava o que eu queria ver. Aí, após fazer um curso de uma empresa americana, eu conheci o OFA, o Order Flow Analytics, uma ferramenta muito boa para leitura de fluxo de ordens e muito usada por traders profissionais. Eu me empolguei bastante com essa ferramenta, com o potencial dela e acabei comprando uma licença completa do OFA, diretamente da empresa que me vendeu o curso. Mas logo veio uma bruta decepção. Tomei um susto quando eu tentei contactar o suporte da ferramenta do OFA e acabei descobrindo que era uma licença pirata. Mas tem males que vêm para bem, não é verdade? Graças a Deus, conversando com o pessoal do OFA, a gente resolveu a situação e após esse episódio meio maluco, eu mantive o contato com a empresa e com isso eu acabei tendo a chance de conversar com o CEO deles na época, o George,
e nós acabamos fazendo uma parceria. Tá? Fui representante da empresa aqui no Brasil pelo tempo que eu utilizei, cheguei a me especializar e criei até um curso sobre o OFA. Aí foram surgindo alguns problemas quando comecei a utilizar o OFA no meu dia a dia e ensinar para outras pessoas. Primeira delas, ela tinha um elevado custo na época, custava R$ 2.500 a versão base e R$ 5.000 a versão Prime, a versão mais completa. Segundo, sua interpretação não é tão simples, existem vários indicadores dentro dela para sua leitura. Terceiro, você precisa utilizar informação do mercado de futuros na plataforma NinjaTrader, ou seja, alugar um sinal em tempo real, o que para mim significa custo e ter que rodar duas plataformas ao mesmo tempo. Quarto, você acaba não tendo todos os ativos do Ninja, né? Que você tem na plataforma do MetaTrader, por exemplo, no Ninja não tem todos. Quinta, sua interpretação muitas vezes é subjetiva e complexa. Querer operar o fluxo de ordens em cima da quantidade de contratos, níveis de preço, ter que ficar vigiando a entrada do fluxo de capital para confirmar as entradas acaba sendo muito estressante. E mais, hoje em dia o fluxo de ordens deixou de funcionar porque algumas bolsas começaram a trabalhar com a tela cega. Por isso, muitos traders deixaram de usar suas técnicas e ferramentas para análise do fluxo de ordens. Então, a partir disso e do feedback negativo dos alunos sobre a experiência de usar o OFA, eu fui atrás de criar uma solução ideal para as minhas necessidades em cima dos critérios que eu defini. Peguei toda a experiência dos estudos dos diversos tipos de leitura de volume que eu já havia feito, que eu já havia testado, o volume de TIC, volume de futuros, o OFA, Market Profile, entre outros, e a minha ideia era desenvolver uma ferramenta simples para ler o volume sem toda aquela complexidade e que sinalizasse o mais rápido possível a entrada de fluxo no mercado, sem o atraso que acontece com os indicadores tradicionais, os indicadores técnicos, como uma média móvel, que só sinaliza a mudança de tendência após o mercado ter andado muito, que faz você entrar atrasado ou já no final de um movimento de uma tendência. Depois de 2 anos de investimento de tempo e dinheiro, muitos e muitos testes e sessões de melhoria, chegamos na ferramenta ideal. Nasceu a Unitrader Index, um histograma simples e prático que você utiliza na própria plataforma de operação, plataforma que eu utilizo, o MetaTrader, que serve para qualquer ativo e que sinaliza claramente o volume no momento da formação do preço sem atraso. Você visualiza o sinal do jeito mais simples e rápido possível, logo abaixo do candle que você está olhando, e por isso consegue agir de forma mais eficiente possível na hora de tomar a decisão e aproveitar as boas oportunidades. Após algum tempo utilizando o Unitrader Index e vendo como ele melhorou drasticamente minha consistência, fui atrás de validar o potencial da ferramenta com outros traders. E a primeira validação em maior escala veio num projeto que se chamou Trader de Alta Performance, uma formação que eu realizei em 2017, onde se confirmou toda a sua eficiência com centenas de traders utilizando o Index e melhorando seus resultados. Eu te contei a minha história para que você entenda o quanto a leitura do fluxo realmente mudou totalmente o meu modo de operar e a minha relação com o mercado, porque aumentou significativamente os meus resultados e a minha performance como trader. Mas dessa história eu quero que você fixe muito bem na sua cabeça 2 coisas sobre a leitura de fluxo. Primeiro, grande sacada, para garantir boas entradas é necessário identificar em tempo real a entrada de fluxo do capital. Antes disso, eu só acompanhava o gráfico e o mesmo representa informação passada. Segundo, grande sacada, mais importante do que ficar monitorando o número de lotes pendurados no book por nível de preço, como no Triple Read, é sim você monitorar a entrada do fluxo de capital no mercado em tempo real, de um jeito simples para ter clareza e rápido poder de decisão. Então agora vamos para o que interessa, porque daqui para frente eu vou te mostrar na prática como isso funciona e como você vai poder implementar isso no seu trade para melhorar a sua performance. Vamos entender melhor o que é volume. Analisar o fluxo de capital é a única forma de identificarmos a entrada de grande volume de dinheiro no mercado, ou seja, a movimentação dos grandes players. Eles tentam disfarçar quando estão entrando no mercado, mas o volume deixa rastros. E analisar essa trilha que os profissionais deixam é a confirmação que a gente precisa para validar as verdadeiras oportunidades que o mercado oferece no dia a dia. Vamos a esse exemplo no gráfico. Todas as vezes que o preço mudou de direção, tivemos um sinal do índice no exato momento, sem perder a oportunidade de entrar na operação sem atraso e com uma ótima relação risco-ganho. Nessa imagem comparamos os diferentes tipos de volume, volume de TIC, volume de futuros. É nítido na comparação com o índice deu sinal no time perfeito da virada de tendência. E nessa imagem você vê como ficou muito mais simples a leitura do sinal do volume comparando o índice com o OFA. Olha como é complexa a leitura do OFA comparando com o sinal claro do índice.
Foi para isso que eu desenvolvi o Index, facilitar a minha vida e melhorar meus resultados. E para mim, ele é a melhor ferramenta de leitura de volume por ser simples e por conseguir antecipar a entrada de fluxo na grande maioria das vezes. Após alguns anos utilizando o Index, eu e a maioria dos meus alunos, a gente costuma brincar que operar sem essa ferramenta é o mesmo que entrar numa guerra cego. Já imaginou? No meio do tiroteio, sem chegar nada, fatalmente a pessoa vai se machucar e provavelmente morrer. Já no trade, operando cego, você vai perder dinheiro e tem a grande chance de acabar saindo de vez do mercado. Então lembra disso, desconfie de sinais de entrada que não tenham confirmação nenhuma de volume. Uma dica rápida, para quem já opera, dá uma olhada para o seu histórico de operações e verifica como estava o volume no momento dessas operações, usando o que você tiver na sua disposição, tá? Pode ser o indicador que vem no MetaTrader, mesmo ou da sua plataforma que você utiliza. Eu quero que você veja se o volume estava confirmando a sua entrada ou não. E se lembra dessa imagem aqui, beleza? Bom, quando se fala de fluxo e volume, existem dois mitos comuns entre os traders. Primeiro, todo mundo acha que monitorar a entrada de fluxo de capital só funciona para scalp, mas a verdade é que funciona perfeitamente para day trade e para swing trade. Vamos a alguns exemplos práticos da utilização do Index em diferentes tempos gráficos e em diversos ativos, diferentes ativos também. Bom, seu grande potencial é que ele sinaliza previamente movimentos pós-consolidação. Ele identifica potenciais movimentos, continuação de tendência e principalmente de reversão de tendência. Então, que exemplo usa até aqui 1 minuto. Nós temos aqui o nível de 180, que é um nível que eu observo, que é um nível importante a ser observado quando ele sinaliza um possível movimento forte do preço. Aqui nós temos um movimento de continuidade de tendência, um segundo movimento em que o preço faz um forte movimento, um terceiro movimento em que após lateralização o mercado deixa o preço um sinal de rejeição com um forte movimento de queda e posteriormente um movimento de giro de mercado, de mudança de comportamento do preço. Euro-USD, 15 minutos. Aqui nós temos então vários exemplos. Mudança de comportamento do preço após uma lateralização, uma consolidação, forte movimento de queda, preço parou, lateralizou, novamente sinal, lateralização e o preço um forte movimento de alta, sinalizado aí por alguns pullbacks, continuidade do movimento e giro de mercado. Ouro, 4 horas, pós-lateralização, forte movimento de alta, novamente giro de preço do mercado, parada, novamente sinalização do índice, mercado lateralizou, novamente sinal do preço e o índice acima de 180, forte movimento de alta, giro do preço, novamente giro do preço, mercado forte movimento de alta, novamente giro do preço, lateralização, continuidade do preço. Gráfico diário, aqui nós tivemos uma lateralização, algum tipo de sinalização mostrando que o preço poderia sofrer algum tipo de movimento forte, continuidade do movimento de queda, alto volume do índice acima de 180, giro do preço do mercado, lateralização, novamente preço e índice sinalizando uma continuidade do movimento. E olha que interessante neste exemplo, esta região funcionou como um suporte no passado. Após uma lateralização, o preço veio testar esse suporte, foi um volume forte por compradores e continuidade do movimento após esse último sinal. Bom, vamos a mais um exemplo, pegar aqui o Euro-USD, vamos jogar 1 hora, podemos observar que toda vez que o preço aumentou o volume no nível de 180, aqui tivemos um giro do preço, novamente 180, um giro do preço, novamente um giro do preço, novamente um giro do preço, aqui o preço sinalizou neste nível, um giro do preço. Olha só que interessante, aqui uma continuidade, novamente continuidade do movimento, continuidade do movimento, aqui sinalizou um giro do mercado, o mercado lateralizou, um giro do mercado, novamente uma região em que sinalizou um giro, novamente um giro do mercado. Então mais um exemplo aí com Euro-USD em H1, a eficiência da utilização do índice, tanto para buscar mudança de comportamento do preço, giro do mercado, como continuidade de uma tendência. Segundo, tem muita gente que acha que só quem opera na bolsa pode fazer a leitura da entrada de fluxo. Não é verdade, porque dá para fazer igualmente com os CFDs e Forex, que são mercados descentralizados. E eu acabei de te mostrar como é possível fazer isso nos exemplos de operações.
Só que no indicador padrão do MetaTrader você já viu que não é um volume real. E você entendeu como o volume do mercado de futuros é mais confiável por vir de um mercado centralizado. Eu busquei solucionar esses problemas e outros problemas das ferramentas do fluxo que eu já conhecia. E para isso eu combinei um pouco de cada área da minha vida. Melhoria de processos para achar soluções para melhorar a produtividade. A minha experiência de trade e muito estudo sobre análise técnica. A matemática, sempre gostei de exatas. Na juventude, até dei aulas particulares de matemática e isso teve um papel fundamental na solução dos problemas. E essa junção de conhecimentos com muito esforço e dedicação resultou no Index. Estou muito feliz com o resultado. É a ferramenta que eu queria, do jeito que eu queria. E hoje eu não abro uma operação sem dar uma olhada no Index. E tem muita gente que também não vive sem o Index, porque já comprovou a sua força, o seu resultado, o seu poder de acerto. Maior clareza e muito mais confiança na hora de operar, como você vai ver nos depoimentos desses traders. Mas hoje ela é primordial em qualquer operação que você venha a ter. Acho que Index, sem a ferramenta Index, o ponto de entrada fica cego, né? O seu ponto de entrada. O Index para mim é a melhor ferramenta. É a que me dá o setup de entrada correto, é a primeira que eu analiso. Sem ela ali seria bem mais complicado. O Index é a única ferramenta nesses 3 anos e meio que eu identifiquei como um indicador que não é atrasado, né? Que ele mostra a ação dos grandes players no momento que eles estão entrando no mercado. Costumo dizer que é a perseguição dos tubarões ali. Eu acho que a gente consegue ver os institucionais operando de forma bem clara e com um sinal bem antecipado. É fundamental, né? É fundamental. Eu tive um pouco a oportunidade de trabalhar com o CUOFA e realmente era mais complexo. E quando eu vi essa opção, né, que o Alexandre colocou, realmente facilitou a leitura e simplificou e não opero sem ele. A utilidade dela é muito grande, eu não consigo operar sem ela hoje. Hoje eu não conseguiria mais, provavelmente, operar sem ele. Facilitou muito minha vida. Tenho muito orgulho de dizer que o Unitrader Index é uma ferramenta fora de série, que eu fiz para mim, que resolveu o meu problema. Mas o mais orgulho ainda é de ver como ela resolveu o problema de outras pessoas que estavam tendo dificuldades em alcançar a consistência de resultados. Eu sei que não existe nenhuma ferramenta igual a ela no mercado e acredito que se você está comigo até aqui, neste momento, você já entendeu 2 coisas. Primeiro, como a leitura de fluxo é importante para ter sucesso nos trades. E segundo, como o Unitrader Index é poderoso e fácil de usar. Portanto, você já aprendeu bastante até aqui, mas se você gostou do que viu e quer se aprofundar no assunto, aprendendo comigo a operar seguindo o fluxo e utilizando a mesma ferramenta que eu uso, presta atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou apresentar para você rapidamente um treinamento que vai te proporcionar tudo isso. O curso se chama Na Trilha do Game e eu vou te explicar agora como ele funciona, quanto custa e como você faz para participar. Aqui nesse vídeo você já viu o conceito básico de volume da aplicação do Index, que é extremamente simples, certo? Mas é nas aulas do curso que, de acordo com o seu perfil, você vai aprender todas as nuances importantes para executar os seus trades e com sucesso fazendo a leitura do fluxo utilizando o Unitrader Index. Digo utilizando porque se inscrevendo no curso você ganha automaticamente a licença vitalícia da ferramenta Unitrader Index. Uma licença para utilizar em uma conta demo e uma licença para utilizar em uma conta real. São licenças vitalícias. Você vai ter acesso vitalício também às aulas do curso Na Trilha do Game, que é 100% online. É um processo de formação bem intenso que você vai aprender comigo a operar analisando o fluxo e a dominar o uso da ferramenta Index, botando a mão na massa mesmo. Logo que você se inscrever, você já ganha acesso imediato à plataforma de ensino do curso, que é muito bacana e é nela que você vai poder assistir às aulas a qualquer hora, de onde você quiser, tanto no PC como no celular ou no tablet. Essa é uma formação totalmente otimizada, personalizada para cada trader, extremamente flexível, porque é adaptada à sua realidade. E com isso, a melhora dos seus resultados vem naturalmente ao longo do processo do seu ritmo. Isso é possível porque primeiro você vai passar por uma sessão de perfilamento para a gente detectar em que estágio como trader você se encontra. A partir disso, você vai receber o seu plano de estudos recomendado, com uma trilha de conteúdos que você deve percorrer. E você pode assistir todo o conteúdo e seguir o plano de estudos em uma semana se você quiser, se tiver disponibilidade de tempo e já estiver pronto para isso. No caso, se você já é um trader. E se esse é o seu caso, é até capaz em poucos dias mesmo você já veja alguns resultados usando o Index. Ou você pode levar algum tempo se quiser para estudar o conteúdo e praticar a aplicação do simulador até se sentir preparado para encarar o mercado real. Provavelmente, se você é um trader iniciante, essa é a melhor opção para você. Se esse é o seu caso e você está começando agora no trade, pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a um conteúdo base, né, muito bom para nivelar o seu conhecimento e te preparar para o conteúdo mais específico sobre o volume. Seguindo a trilha, nas aulas do curso você vai aprender mais a fundo
o que você já viu aqui hoje e entender os detalhes que fazem a diferença para executar os seus trades com precisão, apoiado na leitura do fluxo do índice. E claro, ao longo do conteúdo eu vou te passando diversos macetes práticos que eu desenvolvi ao longo dos anos utilizando a técnica e a ferramenta. Passada a parte teórica, eu quero que você comprove na prática que está 100% preparado para operar. Por isso eu proponho um exercício prático em que você vai fazer um bloco pré-definido de operações no ambiente do simulador. Ao final desse bloco, nossa equipe vai analisar os seus resultados e confirmar se você está pronto para aplicar a técnica no mundo real. E caso você não esteja, te dar um feedback personalizado de quais pontos você deve revisar antes de voltar para o simulador. Dessa forma, seguindo a trilha adequada para você, eu tenho plena confiança de que você vai estar totalmente capacitado a construir resultados com segurança utilizando o índice, porque aprendeu todo o necessário e teve o preparo psicológico adequado para encarar o mercado real sem medo de ser feliz. Bom, o plano é esse, ok? Mas Alexandre, quanto vai custar? Cara, muito pouco, olha só. Eu usava o OFA, que custava $5.000 a versão Prime. Eu, além da ferramenta, tive que comprar um curso e cair de cabeça desde o momento que eu comecei a usar a ferramenta, para aprender a utilizá-la de uma maneira certa para as minhas necessidades, que mesmo assim envolvia algumas gambiarras. E não era fácil de aprender, principalmente porque não existiam treinamentos em português sobre isso. Tanto que muita gente me pediu para criar um treinamento sobre o OFA naquela época. Outras soluções como o Atlas, que custa €1.790 a licença vitalícia, e outras alternativas, mesmo assim inferiores, ficam também nessa faixa de preço. Já a ferramenta UniTrader Index, desde 2017, quando eu introduzi ela para os alunos do programa TAP, sempre custou uma fração desses valores. A licença vitalícia da ferramenta adquirida separadamente custava até pouco tempo R$1.598 no site do UniTrader Tech. E vinha com os tutoriais de instalação e uso da ferramenta. Bem mais barato do que as outras ferramentas, não é mesmo? Mas agora, com o treinamento na trilha do game, o meu objetivo foi tornar a coisa ainda mais acessível para todos, para tentar democratizar o uso da leitura do fluxo e ajudar o maior número possível de traders a implementar essa técnica corretamente no seu dia a dia de operações. Por isso, eu trouxe o preço da ferramenta para um valor que é indiscutivelmente acessível para qualquer trader. Hoje você consegue a licença vitalícia do UniTrader Index por R$ 997 à vista, ou menos de R$100 por mês, parcelado em 12 vezes de R$ 97,14. Fica menos do que você gasta numa saída com os amigos no final de semana. E quando eu digo tornar acessível, é mais do que só baixar o preço da ferramenta. Porque principalmente para quem está começando agora no mercado, não adianta você só ter uma ferramenta. Você precisa aprender o necessário para tirar o máximo de proveito dessa técnica, dessa ferramenta. Por isso eu estou dando a licença vitalícia da ferramenta Index para todos os alunos do treinamento na trilha do game, junto ao conteúdo de formação, seguindo o plano que eu expliquei para você agora há pouco. Eu e minha equipe da UniTrader preparamos esse conteúdo com muita dedicação. E eu não tenho dúvida que passar por esse treinamento é a melhor e a mais rápida forma de você dominar a técnica com a ferramenta Index e com isso melhorar os seus resultados. Ah, tem mais. Todos os alunos do treinamento na trilha do game vão ter acesso a 2 bônus que vão agregar bastante ao seu desenvolvimento como trader após concluir o treinamento. São 2 módulos extras com conteúdos em vídeo extraídos de 2 treinamentos fechados que tivemos recentemente. Primeiro, um módulo de planejamento financeiro que apresentei na palestra da imersão do TAP ao vivo que aconteceu em São Paulo no final do ano passado, onde eu explico para você como eu faço o meu planejamento financeiro e como você pode fazer o seu de uma maneira objetiva para crescer o seu patrimônio de uma forma sustentável. Segundo, o módulo sobre EI para traders, que fez parte do treinamento Radar da Riqueza 1.0 que aconteceu recentemente, que vai ser muito útil para você entender direitinho como declarar o imposto de renda sobre os lucros que você tiver com seus trades. Bom, se você está aqui comigo até agora é porque deve ter ficado claro para você o potencial de ganho de operar a favor do fluxo. Você viu a diferença que essa técnica faz para mim e também viu como para ter sucesso com essa técnica faz toda a diferença uma ferramenta que permite ler a entrada do fluxo com facilidade, não é mesmo? Então, se você realmente está a fim de começar a operar com tranquilidade e confiança, validando a entrada nas suas operações, se você quer sentir convicção quando faz seus trades, sabendo que você está caminhando na mesma direção dos grandes, ou seja, seguindo a trilha dos ganhos e aproveitando as verdadeiras boas oportunidades que o mercado oferece, você precisa aprender a operar a favor do fluxo e para isso dar certo, você precisa da ferramenta certa. E pode ter certeza que o jeito mais fácil, mais rápido e mais acessível possível para você fazer isso virar realidade é clicar agora mesmo no botão abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição no treinamento da trilha do game, beleza? Vou encerrando este vídeo por aqui, mas eu espero que você tenha gostado do que aprendeu aqui hoje e que esse conhecimento de base, a ideia principal, já tenha aberto a sua cabeça como ela abriu para mim há muitos anos atrás.
Eu recomendo fortemente que você comece a aplicar os conceitos ensinados no seu dia a dia. E mais fortemente ainda, se você realmente quer melhorar seus resultados no mercado e subir de nível rapidamente no trade, que clique no link, se inscreva e faça o curso na trilha do game. Vale a pena. E eu quero que você comprove isso na prática e depois me conte como foi a sua experiência com a galera que você viu nesse vídeo. Mas se por algum motivo você não se adaptar, tiver problema técnico ou sei lá, simplesmente mudar de ideia, fique tranquilo que você tem 15 dias de garantia total. Com um clique, você pede a sua devolução e vai receber todo o seu dinheiro de volta, sem incomodação, sem precisar falar com ninguém, a menos que você queira falar com alguém e para isso, ou para tirar as suas dúvidas, a nossa equipe de suporte, que há anos faz um trabalho fenomenal de apoio aos alunos, estará sempre 100% à sua disposição, 7 dias por semana, ok? Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço.